gente vai seguir falando sobre a guerra, gente. Falei da entrevista importante que faremos e será agora sobre o 6º dia de guerra, o cenário que a gente vê se formar, em que nenhum dos lados parece disposto a recuar. Vamos ter uma conversa a partir de agora no Radar. Recebemos o professor de Política Internacional, também criador do podcast Petit Jornal, Tanguy Bagdadi. Tanguy, muito bem-vindo com a gente. Obrigada, viu, por conversar nessa quinta-feira, ao vivo, com todo mundo que está acompanhando aqui o SBT News. Prazer tê-lo com a gente. Pelo que você vem acompanhando, qual que é o risco neste momento em que a gente não vê nenhum dos lados, né, mostrando alguma expectativa de recuo? Qual que é o risco de uma guerra civil? Boa tarde, né? São mais de meio-dia já. Boa tarde, queria agradecer o convite, dar boa tarde também para todos os ouvintes, né? Todo mundo está aqui junto com a gente. E eu acho que a preocupação nesse momento não é nem de guerra civil exatamente, né? A gente está falando, na verdade, sobre o risco maior, que é o que tem que ser analisado agora, que é um risco, de fato, de uma regionalização da guerra. Essa guerra ela já nasceu com caráter regional, uma vez que o Irã, ao ser atacado, ele vai contra-atacar não contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos eles são geograficamente muito protegidos, muito distantes e tudo, mas vão atacar exatamente aliados dos Estados Unidos na região. Então a gente já teve ataque do Irã, né? Ataques do Irã contra Emirados Árabes Unidos, contra o Catar. Ontem, aliás, um míssil aparentemente, né, foi interceptado pela OTAN, estava indo em direção à Turquia, que é um país onde também há bases da OTAN. E hoje a gente teve, inclusive, um ataque, segundo o Azerbaijão, foi feito por um drone iraniano. O Irã negou, mas de qualquer maneira a gente tem uma capacidade iraniana de dar trabalho ali na região, enquanto o Irã está sendo pesadamente atacado. Claro que o Irã também faz ataques contra Israel, que é também um dos agressores. Então, a questão da guerra civil me parece que ela está ainda em segundo plano, porque as pessoas no Irã, os opositores do regime, ainda não se levantaram contra o regime iraniano, a gente não sabe se vão, mas o risco maior é de uma regionalização da guerra, dessa guerra se espalhar para além apenas de Irã, Israel ou, eventualmente, forças americanas ali pelo Oriente Médio. A gente entrou naquele cenário da guerra mais diária agora, Tanguy. Na sua avaliação, o que está por trás da estratégia do Irã na guerra? Você acha que houve alguma surpresa com os ataques de Teherã contra o Golfo e até contra o Chipre, por exemplo? Não consigo ver surpresa. Na verdade, a surpresa maior foi a contundência do ataque de Estados Unidos e Israel, né? A maneira pela qual aconteceram. Foi, aliás, um ataque que conseguiu resultados muito rápidos, né? Então, nas primeiras 24 horas, já tinha conseguido a eliminação de uma parte importante da cúpula do governo iraniano, inclusive do próprio Ali Khamenei. E o Trump ele fala ali de 4 a 5 semanas, né, de operação, mas que poderia durar mais tempo ou durar menos tempo, ou seja, a gente não sabe exatamente quanto tempo os Estados Unidos estão planejando manter esses ataques. Agora, quando a gente fala sobre a estratégia iraniana, o Irã é um país que é historicamente muito isolado, é um país xiita em meio a uma região onde a maioria da população tende a ser sunita, é um país persa em meio a países árabes, é um país que tem um programa nuclear que também não é bem visto pelos demais países da região. Então, o que o Irã fez, né, a estratégia iraniana, foi criar aliados pela região. Então, se tornou aliado, na verdade, ajudou a criar, inclusive, o Hezbollah no Líbano, ajudou a financiar uma boa parte das operações do Hamas, na faixa de Gaza, principalmente, ali na região da Palestina. Você tem os Houthis no Iêmen, e esses são grupos que estão muito enfraquecidos, é verdade, mas o Hezbollah, por exemplo, está entrando na guerra com tudo contra Israel. A gente teve, inclusive, agora, nos últimos dias, uma nova incursão israelense no sul do Líbano. Então, a estratégia iraniana é ativar esses aliados regionais e, principalmente, atingir países que sejam aliados dos Estados Unidos, que também estão sendo muito prejudicados pela interrupção do fluxo de petróleo. O Estreito de Hormuz está fechado, está interrompido. Como é que você faz para o petróleo escoar em relação ao mercado internacional, em direção ao mercado internacional? Então, tudo isso acaba criando para o Irã também uma situação que eu vou ser incomodado, eu estou sendo atacado, estou sob fogo pesado, mas os aliados americanos também vão sofrer as consequências. Acácio. Professor, primeiro, boa tarde para o senhor. Como o senhor mesmo citou, o Líbano no momento é um dos lugares em que acontece a guerra terrestre. Israel faz incursões no sul do Líbano. A agência Reuters informou agora há pouco que autoridades do grupo Hezbollah já informaram que os combatentes de elite do grupo Hezbollah estão sendo enviados para o sul do Líbano justamente para fazer frente a essas incursões de Israel. E Irã tenta desestabilizar essa região como a estratégia deles da guerra assimétrica, já que não consegue fazer frente à capacidade militar de Estados Unidos e Israel.
essa é uma pergunta até delicada de se fazer, porque as Primeira e Segunda Guerra Mundiais, são guerras que não foram declaradas. Ninguém falou, está aberta a Primeira Guerra Mundial, está aberta a Segunda Guerra Mundial. A gente pode realmente começar a pensar que esse conflito é o gatilho para o que pode ser chamado daqui uns anos ou de agora em diante de Terceira Guerra Mundial? Olha, Cássio, até teve, né? Na Primeira e Segunda Guerra Mundial teve declarações de guerra, né? Você pensa ali em agosto de 1914, você teve uma série de declarações de guerra, aquela guerra de movimentos. E a Segunda Guerra Mundial começa no momento em que França e Reino Unido declaram oficialmente guerra contra a Alemanha, no momento ali da invasão da Polônia, né? Em setembro de 1939. Mas, assim, a minha resposta para isso talvez ela seja um pouco mais assustadora. Eu acho que a gente já está vivendo uma guerra mundial já tem algum tempo, né? Eu acho que desde que você tem grandes potências que deixam de ter um certo consenso acerca de como é que o mundo se organiza e tal. Eu acho que isso já é a feição contemporânea de uma guerra mundial. A gente torce para isso não chegar a uma guerra nuclear, me parece que não é o caso, né? A gente tem lá tanto Rússia quanto China, por exemplo, sendo prejudicados por essa guerra, que sequer cogita a possibilidade de entrar na guerra de forma mais direta. Mas essa quantidade de atrito, essa quantidade de conflitos que a gente está vendo, me parece que daqui a alguns anos, né, como você falou, daqui a alguns anos, quando a gente for contar a história desse período, talvez a gente enxergue esse conflito agora como uma parte muito importante de uma série de conflitos que a gente já está vendo. Os atritos entre as grandes potências, o que acontece na Ucrânia, o que aconteceu, o que vem acontecendo em Gaza, né, é uma sequência de fatos que estão interligados, né, tem uma interligação entre eles, e que a gente já pode considerar que estão colocando em lados opostos as principais potências, e me parece que essa espero estar certo, que essa é a feição atual das guerras mundiais. Por quê? Porque as bombas nucleares impedem que as grandes potências tenham confrontos diretos. Então as guerras acontecem nesse formato um pouco mais difuso, um pouco mais confuso e, portanto, um pouco mais encadeado, mas menos com uma concentração como a gente viu nas duas primeiras guerras mundiais. Depende do conceito, né, que a pessoa tem de Terceira Guerra Mundial. Qual que, na sua visão, quais são os reais interesses de Donald Trump e Benjamin Netanyahu nessa guerra, né? A gente já acompanhou, falamos sobre isso por aqui, né? Eles falaram que queriam uma mudança de regime, depois argumentaram sobre a destruição do sistema de mísseis do Irã para impedir, de fato, o desenvolvimento de arma nuclear. Mas, na sua visão, qual é o objetivo real dos dois líderes? Olha, a gente tem uma dificuldade muito grande de ler o que os dois querem, porque aparentemente eles não tomaram essa decisão de maneira absolutamente determinada com relação a um determinado objetivo. Como você disse, num primeiro momento a questão era o programa nuclear. Aí depois vira, não, queremos mudar o regime. Aí depois não, já não é mais a mudança do regime, agora é impedir o desenvolvimento de mísseis balísticos, que é um problema, principalmente para Israel, e o desenvolvimento de ogivas nucleares. E aí a mudança do regime ela já se torna secundária. Tudo isso impacta muito a partir do momento em que me parece que não há uma clareza sequer por parte deles dois do que vai ser feito, ou aonde se quer chegar. Ou seja, quando é que a guerra para? Quando é que você atinge um determinado objetivo para a guerra finalmente terminar? Tanto é que o Trump ele colocou um limite temporal, ele falou de 4 a 5 semanas. Isso não quer dizer nada, né? Porque ele disse que são 4 a 5 semanas, mas pode ser mais ou pode ser menos também. Então, não há exatamente uma definição nesse momento. Então, você tem um objetivo israelense, né? E isso é um elemento de crítica muito grande dentro dos Estados Unidos, que aparentemente, Israel tinha tomado a decisão de fazer um ataque para impedir imediatamente o avanço do programa nuclear. E que o raciocínio dos Estados Unidos teria sido, isso quem soltou, me pareceu meio sem querer, foi o Marco Rubio, o secretário de Estado. O raciocínio foi, se Israel fizer um ataque contra o Irã vai atacar bases americanas. Então é melhor os Estados Unidos estarem juntos. E que, portanto, a decisão ela teria sido tomada. A coisa já está mais ou menos estruturada, como é que seria, quais seriam os alvos, mas a decisão ela foi tomada meio a reboque, no caso dos Estados Unidos. E uma outra explicação que a gente precisa colocar na equação é o fato de que Donald Trump está muito embaraçado com a questão do Epstein, do caso Epstein. Mudar o foco nos Estados Unidos é importante. Você tem uma inflação que não cede nos Estados Unidos e, portanto, ter uma distração, ter algum outro assunto, como foi o caso do Maduro, como foi o caso do Irã também, é algo a ser colocado na equação. E, para terminar, prometo que vou ser rápido, você tem ainda a questão chinesa. A China é um país que compra petróleo da Venezuela e compra petróleo do Oriente Médio.
em janeiro e fevereiro, você tem uma operação que tira Nicolás Maduro da Venezuela e os Estados Unidos, apesar da manutenção do regime, né, lá na Venezuela, praticamente nada mudou, a não ser o presidente. Os Estados Unidos passam a controlar o petróleo, ou seja, a China para de ter acesso ao petróleo venezuelano, e quando você faz uma guerra no Irã, o petróleo iraniano, e aliás o petróleo do Oriente Médio, deixa de chegar na China também. Isso, portanto, prejudica o crescimento econômico chinês, que vai ter que pensar em alternativas. Tudo isso são possibilidades, e talvez sejam todos esses elementos somados, mas a gente não consegue ter uma clareza de qual foi o elemento que definiu definitivamente que os Estados Unidos e Israel fariam esse ataque contra o Irã. Tanguy, muito obrigada pela entrevista, por essa conversa com a gente. Até uma próxima, bom trabalho por aí. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigada, Cássio, também pela companhia aqui nessa conversa importante sobre os conflitos no Oriente Médio.